Muito obrigado pelo seu retorno aqui em nosso canal. Muito obrigado por dar continuidade aos seus estudos. O canal Teologia em Áudio foi criado no objetivo de trazer uma facilidade para que você estude a palavra de Deus de uma maneira fácil, de uma maneira simples, de uma maneira prática. O conhecimento bíblico é sempre bem-vindo para as nossas vidas, seja no carro, seja nos afazeres domésticos, seja enquanto você está descansando, você pode aqui ouvir a palavra de Deus. Esta é a nossa segunda aula de introdução à teologia. E desde já eu lhe dou os bem-vindos aqui novamente e te lembro que se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal e acione as notificações no sininho, deixando sempre aí o seu joinha e o seu comentário e sempre compartilhando mais uma aula com alguém que você conhece que ama a palavra de Deus. É um prazer enorme poder estar aqui e para juntos aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Então vamos à nossa segunda aula de introdução à teologia. Lápis e caneta e papel na mão e vamos fazer as anotações de hoje. Quando se fala de teologia, nós entendemos o quê? Entendemos que Deus se revelou ao homem. Nós só sabemos o que sabemos sobre Deus porque ele deixou ser revelado. Ou seja, se Deus tivesse impedido do homem conhecer a ele mesmo, o homem nunca saberia quem é o Senhor Deus Criador. Não saberíamos que foi Deus quem criou os céus, foi Deus quem criou a terra, foi Deus que criou o homem, nós não teríamos esse conhecimento. Tudo que nós sabemos sobre Deus foi porque ele deixou-se revelar. Ele se mostrou, ele se deixou que o homem soubesse quem é Deus. Ele deu todos os caminhos para que o homem pudesse conhecê-lo. E isso é exatamente muito gratificante da parte de Deus, nos permitir que possamos conhecê-lo. Quem é Deus, né? Quem é Deus? O que é Deus? Quem é Deus? Como se aproximar diante de Deus? Tudo isso são informações que ele mesmo forneceu aos seres humanos, né? Eu coloquei aqui a revelação de Deus à humanidade, e esta escada aqui, ela representa exatamente aquela passagem de Jacó, né? Aquela passagem de Jacó, que Jacó ele coloca uma pedra sobre a cabeça, dorme, e Deus se revela a ele através de uma visão, de uma escada, e que ele via o Senhor Deus, né? Via um homem vestido de branco no final da escada, anjos descendo, anjos subindo, e aqui é a representação da revelação de Deus. Dentro do conceito teológico, nós temos a questão da revelação de Deus. Como Deus se revelou à humanidade. Como sabemos que Deus é Deus, né? Então, vamos avançando aqui. Deus se revela ao homem de duas formas. Quais são essas formas? Deus se revela através da revelação geral e da revelação especial ou revelação específica. Nós vamos ver cada uma delas. Revelação geral, que é aqui, né? Revelação geral. O que compõe a revelação geral? Quais são as áreas desta revelação? O que Deus utilizou para fazer com que os homens conhecessem quem é Deus, né? E o que ele fez? Bom, quando se trata de revelação geral, Deus usa a consciência do ser humano. Deus colocou um tribunal natural dentro do ser humano, chamada consciência, a natureza e a história de Israel. Alguns não atribuem a história de Israel como uma ferramenta
um meio pelo qual Deus se revelou e se revela à humanidade. Mas eu coloquei porque eu acredito que Deus se revela através da história deste povo, porque quem olha e quem sabe, quem lê a história de Israel, consegue ver a proteção de Deus e os meios pelos quais Deus preservou esse povo. Israel é invencível. Israel existe até hoje e como Estado, né? Uma nação de Israel, o povo abençoado, escolhido sobre a face da terra, o povo com uma cultura milenar, o povo com grandes histórias para contar acerca das manifestações de Deus em pró deste povo. Então, quando eu olho para a história de Israel, eu vejo na história de Israel a ação de Deus dentro da revelação geral para se manifestar ao ser humano e mostrar que ele é o Deus que está no controle da história. Dentro da revelação especial ou específica, temos também, dentro dessas áreas, Jesus Cristo. É uma revelação específica, é uma revelação que Deus se mostrou ao ser humano de uma maneira poderosa. E também temos a Bíblia Sagrada, que é uma grande revelação de Deus para a humanidade. Em Jesus, quando lemos sobre a revelação geral em Jesus, né, nós lembramos da passagem de Paulo, que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, se eu não me engano, eu coloquei aqui, vindo à plenitude dos tempos, vindo à plenitude dos tempos, cumprindo-se, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou, né, o seu filho, nascido sobre a lei, nascido de mulher, né? Ou seja, quando chegou o tempo certo, quando chegou o tempo exato, quando tudo estava pronto, quando tudo estava preparado, quando tudo estava formado, a religião, as religiões da época, as estradas, os idiomas, né? Quando tudo estava feito, Deus enviou o seu filho, Deus enviou Jesus. Isto é revelação geral, né? Antigamente Deus falou através dos profetas, né? Mas hoje Deus fala através do seu Filho na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus para a humanidade, né? Então, nós encontramos na revelação geral a consciência. Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, fala sobre a questão da consciência. Em Salmo 19, verso 1 e 2, né, o salmista fala a respeito da natureza, que os céus manifestam a sua glória, o firmamento anuncia, fala-nos sobre Deus manifestado através da sua criação, né, e a respeito da história, em Salmo 3, verso 7, fala como Deus conduz a história. Esta é uma revelação geral, é uma área dentro da teologia. Ela é encontrada na natureza, na história e na consciência, também chamada de revelação universal ou natural. Salmo 19, verso 1 e 2, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja, em todos os momentos, da manifestação da criação de Deus, Deus se revela através da sua criação. A revelação especial em Jesus Cristo, João fala no capítulo 1, versículo 18, da grande manifestação de Deus através da vida do seu filho Jesus. E Paulo diz para Timóteo no capítulo 3, versículo 14 a 17,
que a palavra de Deus ela é importante para a nossa vida, que ela é apta para instruir, ensinar, orientar, redarguir, corrigir, consolar. É a palavra de Deus que é a instrução de Deus para as nossas vidas e é tido como revelação especial da parte de Deus. Quando Paulo escreveu as epístolas, quando João escreveu o Evangelho, quando Mateus, Marcos, Lucas escreveram, colocaram no papel ali a biografia sobre Jesus, todas as palavras que Jesus havia dito, os sinais que Jesus havia realizado, as curas, as palavras, os milagres, tudo quanto eles escreveram, quando Judas escreveu, quando João escreveu as suas epístolas, primeira, segunda, terceira de João, quando Judas escreveu a sua epístola, quando Tito recebe a carta de Paulo, né? Filemão, quando o apóstolo João escreve o Apocalipse, nenhum desses homens que escreveram os livros que hoje nós temos na Bíblia Sagrada, nenhum deles imaginavam que isso tudo viraria a Bíblia. Isso tudo viraria a palavra de Deus para as nossas vidas. Eles não faziam ideia que isso tudo seriam conservados e serviria de orientação para as nossas vidas, porque cremos na inspiração divina para o que está escrito da Bíblia Sagrada. Então, revelação especial específica, né? São atos de Deus pelos quais ele dá a conhecer a si próprio e a sua verdade em momentos especiais e os povos específicos, também chamado de revelação particular, na forma de milagres, na forma de profecia, na pessoa de Jesus Cristo, nas sagradas escrituras e através da nossa experiência pessoal. A revelação geral, ela envolve tudo aquilo que é específico, tudo aquilo que Deus fez para se revelar diretamente às pessoas. No caso de Abraão, Deus falou a Abraão diretamente. No caso de Moisés, Deus falou com Moisés diretamente. No caso de Josué, Deus falou com Josué diretamente. Isaac, diretamente. Jacó, diretamente. Ou seja, foram revelações especiais da parte de Deus que conduziram a história para que pudéssemos chegar até hoje, aqui nos nossos dias. Isso é revelação geral e revelação especial. Hoje, com o cânon fechado, com a Bíblia Sagrada fechada, com os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, hoje já não tem mais nenhuma revelação que venha complementar o que está escrito na Bíblia. Não existe revelação superior e nem complementar à Bíblia Sagrada. Tudo que Deus deu para que o ser humano pudesse ser salvo, tudo que Deus fez está contido na Bíblia Sagrada para as nossas vidas. Nenhuma profecia, nenhuma revelação, nenhuma visão, pode ser o homem de Deus que for. Nada do que esta pessoa falar se torna complemento para a Bíblia Sagrada, nada. Ele recebe um tipo de inspiração, mas não de igualdade com as Escrituras Sagradas. Elas são únicas e suficientes para a nossa salvação. Entendemos isso, partimos agora para alguns conceitos técnicos. Quando nós estudamos teologia, nós nos deparamos com alguns conceitos, com algumas palavras estranhas e com algumas coisas na Bíblia Sagrada que nós só conseguimos entender aquilo quando temos conhecimento do significado de algumas palavras. Algumas dessas palavras que irão aparecer aqui não consta na Bíblia Sagrada, mas o acontecimento que é registrado
geralmente é explicado através do significado dessas palavras. Então, vamos aprender alguns termos técnicos e palavras teológicas. Isso faz parte da área da teologia. Quando você estiver estudando uma passagem da Bíblia, você vai poder identificar aquela passagem e vai se lembrar o verdadeiro significado daquela passagem por causa destas palavras que você vai aprender agora. Qual é a importância, né? Por que eu tenho que aprender essas palavras? Por que eu tenho que aprender? Bom, eu tenho que aprender porque ela vai ajudar na compreensão de leitura realizada em outros livros que tratam do mesmo assunto. Você sempre vai se deparar com palavras teológicas, palavras técnicas que estão contidas nos livros e passagens da Bíblia Sagrada que são compreendidas através do entendimento dessas palavras. E o que mais? Facilita a realização de uma pesquisa posterior sobre um determinado assunto, ou quando precisamos nos aprofundar um pouco mais sobre algum tema específico. Obter conhecimento desses tipos de palavras e os seus significados facilitam o meu aprendizado e a minha compreensão no texto bíblico e facilita a minha pesquisa para o estudo da palavra de Deus. Bom, vamos às palavras, né? Tá aqui essas palavras. Se você já ouviu alguma dessas palavras, você coloque aí nos comentários, né? Deixa aí nos comentários. Professor, eu já ouvi a palavra teofania, eu já ouvi a palavra epifania, eu já ouvi a palavra antropomorfismo, antropopatia, imanência e transcendência. Qual dessas palavras você já ouviu alguém falar nos púlpitos, na escola bíblica, num estudo? Deixa aí nos comentários aí embaixo, tá bom? Então, quais são os termos que nós usamos? Quais são os termos que nós precisamos compreender e entender? Esses são apenas alguns termos, os mais básicos, que nós nos deparamos dentro da área da teologia. O primeiro deles é a teofania, depois epifania, antropomorfismo, antropopatia, imanência e transcendência. Nós vamos compreender estes 6 palavras. Essas 6 palavras nós vamos compreender e aprender hoje. Então, o que significa, né? O que é teofania? Eu coloquei aqui um cidadãozinho aqui com uma dúvida mortal, né? O que é teofania? Teofania, o anjo do Senhor. Já viu falar isso na Bíblia? Quando aparece o anjo do Senhor. Não é qualquer anjo, não é qualquer pessoa, né? Então, vamos lá. A palavra teofania é uma palavra que vem do grego, né? É uma palavra que é formada por theos, que é Deus, e phainos, que é aparecer. Literalmente significa alguma manifestação visível, perceptível de Deus na forma que ele quiser. É um termo teológico que indica qualquer manifestação temporária e normalmente visível de Deus. Nós encontramos isso muito na Bíblia Sagrada. Deus pode se manifestar ao ser humano da forma como ele quiser. Você lembra de alguma passagem da Bíblia que Deus se manifestou a alguém, né? Lembra de Moisés, a sarça? Lembra de Josué, quando aquele ser espiritual, angelical, apareceu para ele, ele perguntou: "Tu és um dos nossos?" Entendeu? Então, isso, como é que chama isso na Bíblia Sagrada? Isso se chama teofania. Os homens que apareceram a Ló, né, lá em Sodoma e Gomorra, é uma teofania, aparição visível da parte de Deus, quando Misael, Ananias e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são nomes babilônicos, né?
Ananias, Misael e Azarias são nomes que é dado para o povo hebreu, que fazem menção e reverência ao Deus de Israel. Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes babilônicos que fazem reverência e adoração aos deuses da Babilônia. Mas quando eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, quando foram observar, eles viram 3? Não, eles viram 4. E o quarto era semelhante ao Filho dos Deuses, né? Ou seja, uma teofania. Agora sim, todas as vezes que você for ler uma passagem e você identificar uma manifestação visível da parte de Deus, você vai saber que é uma teofania. E você vai saber o que é teofania? Theos, Deus. Fai-nos aparição. Ou literalmente, uma manifestação visível, perceptível de Deus. Isto é uma teofania. É isso aí, muito obrigado por você ter ficado até o final desta aula. Muito agradecido pela sua vontade de querer aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. É um prazer enorme poder estar fazendo conteúdo para que você conheça um pouco mais acerca da palavra de Deus. Não poderia deixar de avisar novamente que se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixe aí o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe este canal com outras pessoas e assim nós vamos crescendo e podendo levar a palavra de Deus para mais pessoas, tá bom? Você me ouve na próxima aula. Deus te abençoe, ficamos por aqui, a paz do Senhor Jesus.